Olá, Gabriela. Aqui é um resumo do que são as minhas apresentações que eu utilizo para os cursos de oclusão e também para os cursos de ronco e apneia e também para as disfunções da ATM. Então, a minha ênfase aqui está sendo para oclusão e a odontologia clínica, falando da importância da oclusão como chave mestra na odontologia. Evidentemente que quando eu falo sobre isso, eu tenho que dar um destaque através das apresentações, com filmes em 3D, como você está vendo, com recursos gráficos muito interessantes, que mostram o funcionamento da oclusão em relação à articulação temporomandibular. Evidentemente que tudo isso é posteriormente simulado através de uma montagem em articulador para conseguir a similaridade desses ângulos com os ângulos do estojo condilar, já que a apresentação, a demonstração, ela é feita em articuladores semi-ajustáveis, que é de fácil interpretação e manuseio pelos dentistas que têm um receio muito grande em usar aparelhos totalmente ajustáveis. Eu falo também sobre a importância do relacionamento da oclusão com todas as especialidades que estão aqui. Dou um destaque especial na oclusão em relação à ATM, mostrando todas as estruturas, nominando-as, para poder entender no funcionamento de uma boa oclusão as estruturas com que estão relacionadas. O papel da oclusão no sistema mastigatório, entendendo que, na verdade, tudo que a gente faz na boca do paciente tem um relacionamento direto com o seu ciclo mastigatório, então fazer com que a oclusão seja uma matéria dada, voltado muito para o cotidiano do paciente e fazendo entender da oclusão habitual, da relação cêntrica, através de muitas demonstrações, inclusive na própria apresentação, seja em curso ou seja em palestra. Daí é obviamente que falar sobre montagem e articulador, nós temos que dar todo um destaque como que se monta um caso. Evidentemente, esse caso é um caso totalmente ajustável, só que no curso prático a gente daria uma ênfase maior para os semi-ajustáveis. Aqui nós estamos vendo as montagens do arco superior e aqui agora do arco inferior. Evidentemente, também só chamando a atenção que isso é um totalmente ajustável e na aula prática seria um semi-ajustável. Aqui falando das placas, dos tipos de placas que existem e a importância delas em relação a todo o tratamento, mostrando casos clínicos de pacientes que terminaram com uma oclusão habitual muito diferente da relação cêntrica, mostrando inclusive que finalizações de tratamentos ortodônticos, quando são equivocadamente planejados na oclusão cêntrica, podem encontrar um resultado péssimo no final do tratamento ortodôntico. Aqui também mostrando mais alguns casos clínicos, onde nós temos evidentemente aqui uma situação de um paciente que está tendo uma oclusão, uma relação cêntrica diferente de uma oclusão cêntrica. Toda a apresentação, a maioria das vezes, nós temos casos clínicos através de filmagens e fotografias. Aqui algumas interpretações do ciclo mastigatório, mostrando também através de apresentações em 3D uma forma prática para fazer com que os colegas consigam entender e acabar com aquela cisma de que a oclusão é algo com um bicho de 7 cabeças. Aqui também mais algumas regras que são mostradas justamente desta forma. Nós temos recursos para apresentações de praticamente o curso inteiro
com esses recursos em 3D, como você consegue ver. Aqui também mais algumas explicações em relação às regras para uma boa oclusão, evidentemente também explicando tudo com essas apresentações em 3D. Observe aqui que eu estou explicando movimentos mandibulares, dando um destaque especial aqui para a oclusão em relação aos movimentos mandibulares, como você está vendo. Algumas regras quando não são seguidas, também em apresentações com essa qualidade que você está vendo. Mostrando todos os tipos de interferências e os danos causados por conta dessa situação. Evidentemente que nós, ao mostrarmos as interferências oclusais, temos que depois explicar como que nós a removemos, né? Existe na aula prática uma forma muito tranquila de explicar como que se faz esses ajustes oclusais, que é um dos recursos mais importantes, o principal item de um curso de oclusão com vistas ao restabelecimento do sistema mastigador. Aqui mais algumas explicações de tipos de interferências oclusais que podem acontecer, mostrando exatamente o que isso pode trazer de danos para o dente, para o periodonto, para os músculos mastigatórios, a articulação como um todo. Mais recursos mostrando, casos clínicos mostrando também. Whiplash from the back. Aqui já numa explicação sobre as interferências e o que isso pode causar como dano. Se observar aqui, nós estamos vendo um arco gótico de Guise, que na aula prática, na aula teórica específica de movimentos mandibulares, eles são explicados desta forma, através desses recursos que você está vendo. Aqui falando sobre as interferências oclusais, todos os tipos de interferências, como ajustá-los, tudo com recursos como você está vendo. As interferências oclusais, inclusive caso tenha-se o interesse de dar uma palestra pela internet também, esse trabalho ele ajuda bastante na divulgação da qualidade do tipo de aula que a gente tem. Aqui mostrando mais alguns outros danos, falando da oclusão mutuamente protegida, que ela é importante, explicando cada um desses itens, mostrando como que alguns comprometimentos endodônticos e periodontais podem acontecer por conta de interferências em outras regiões. Aqui também mostrando, aqui uma explicação da condição do periodonto, que fica complicado pelo fato de você não harmonizar corretamente uma guia anterior. Aqui alguns casos de pacientes que chegaram com disfunção temporomandibular, foram para placas oclusais, revelando situações de relação cêntrica que depois se mostrou uma situação bastante grave, tanto de um lado quanto do outro, e como ajustá-los. Também na aula eu gosto muito de explicar sobre a curva de Spee, a curva de Wilson, e como a gente pode individualizar essa curva, e existem recursos através de articuladores para você, com os articuladores semiajustáveis, para você individualizar a curva de Spee para cada paciente, restabelecendo assim a curva que ele precisa quando antes não tinha e agora você consegue.
Aqui, falando sobre o equilíbrio oclusal, nós temos aí doenças periodontais, comprometimentos de abfração, desgastes de estrutura dental por conta de interferência oclusal. E aqui mostrando que, às vezes, quando você não tem uma saída para um caso na oclusão habitual, você pode muito bem se utilizar da relação cêntrica e fazer esse tratamento, todo ele baseado na relação cêntrica, quando a condição acaba se tornando outra. Aí o espaço é outro, o espaço para reabilitar é outro, e enfim, a visão na relação cêntrica fica totalmente totalmente modificada essa situação, mesmo porque é interesse nosso, como isso aqui é apenas um exemplo, nós temos a grande maioria casos clínicos com recursos visuais bem melhores do que esse exemplo que eu estou te passando, e que ainda eles vão ser colocados nas minhas apresentações também. Aqui mostrando os casos na relação cêntrica, na habitual, os comprometimentos que podem acontecer em nível de implantes, em nível de casos reabilitados com implantes, fraturas que podem acontecer por conta de uma oclusão que não foi levado a sério. Aqui um comprometimento periodontal de um paciente que tinha interferências oclusais. O caso foi tratado e o caso foi conseguiu-se um periodonto aceitável para manter essa dentição na boca. Evidentemente que em casos de comprometimentos mais sérios, a gente sabe que a BOC direciona muito para reabilitações com implantes, mas às vezes situações em um ou outro dente ele pode ser salvo de uma extração por conta de um ajuste oclusal, vamos dizer assim, dentro das características corretas, e você conseguir resultados para casos como esses que você não sabe de onde vêm tais interferências ou tais retrações e abfrações, quando o problema está exatamente na oclusão e você consegue reabilitá-lo. Eu acredito que você conseguiu entender. Esse é um exemplo que eu tenho do curso de oclusão, é no mesmo estilo para o curso de ronco e apneia e o mesmo estilo para o curso de disfunção temporomandibular. Muito obrigado. Um abraço para você.